Continuando a nossa aula sobre Grécia Antiga, agora nós vamos falar das duas principais cidades-estados ou polis gregas, Atenas e Esparta, que eram bem diferentes, mas poderosas iguais. Começando por Atenas, ela foi fundada pelos Jônios lá por volta do século X a.C. Ela foi fundada numa região de colinas e próximas ao mar, o que favoreceu a pesca, os portos naturais e a navegação e o comércio marítimo. Bom, na política, Atenas era muito diferente de Esparta, principalmente porque inicialmente Atenas tinha um rei, mas quem governava mesmo, quem tinha o poder, era uma tal de aristocracia, que significa os bem-nascidos, ou governo dos melhores. Essa aristocracia ela tinha privilégios, ou seja, basicamente só ela podia ocupar cargos públicos e ela tinha o poder. Artesãos, comerciantes, soldados e os pequenos proprietários vão ficar revoltados e vão começar a protestar. Principalmente porque artesãos, comerciantes e soldados não tinham poder político, não tinham participação na política. E os pequenos proprietários queriam se livrar da escravidão por dívida. Então, como o negócio estava feio, em 594 a.C., o legislador Solon, ou seja, o cara que fazia as leis, ele chamava Solon, ele vai promover algumas reformas na política ateniense. As duas principais mudanças dele foram acabar com a escravidão por dívida, que era ótimo para os pequenos proprietários, e dividir a sociedade em 4 grupos sociais, baseado no seu poder de riqueza agrícola. Ou seja, agora o poder estava na mão dos mais ricos e não da aristocracia. Então substituía o critério de poder do nascimento pela riqueza. Só que isso não beneficiou todo mundo. Então, em 508 a.C., ou seja, muito tempo depois, outro político chamado Clístenes ele vai promover mais reformas e vai assegurar a participação de todos os cidadãos na política. Nascia assim a tal da democracia ateniense. Democracia significa demos, que é povo, e kratos, poder, ou seja, poder na mão de todos. Por isso, seria democracia. Tá, mas não era na mão de todos, e sim dos cidadãos atenienses. Bom, os principais órgãos da democracia ateniense eram a Assembleia do Povo, a chamada Eclésia, que votava as leis, escolhia os magistrados, decidia o que fazer com o dinheiro público, e só fazia parte dela quem eram os cidadãos. Aí você vai entender. Homens livres, maiores de 18 anos e filhos atenienses, ou seja, mulheres, escravos e estrangeiros não eram cidadãos atenienses. Então a democracia ela não era para todo mundo, mas na prática era. O segundo órgão principal era o Conselho dos 500, ou a Boule. Ela preparava os projetos para a votação da Eclésia e era formada por 500 cidadãos, escolhidos por sorteio anualmente. Então podia ser pobre, rico, enfim, ele podia participar. Ele era escolhido por sorteio anualmente. Os projetos eram colocados em prática pelos estrategos, que eram os magistrados escolhidos para colocar as decisões em prática. Eram 10 cidadãos escolhidos por ano. Eles eram eleitos pelo Conselho dos 500 e pela Assembleia do Povo. Bom, daí se disse que a democracia ela era direta e aberta a todos, mas a gente viu que não. Na verdade, só podiam participar homens livres, maiores de 18 e atenienses. Então, mulheres, estrangeiros e escravos não tinham participação. Mas, além de tudo isso, o Clístenes vai também criar o ostracismo, que era expulsar da cidade, na verdade, todo mundo que ameaçasse a democracia, ou seja, qualquer perigo à democracia, a pessoa era expulsa da cidade por 10 anos. Já em 450 a.C., um cara chamado Péricles, não é esse Péricles, é o Péricles de Atenas, ele vai promover mais mudanças e reformas na democracia ateniense. Bom, primeiro ele vai criar um tribunal formado por 6.000 pessoas, escolhidas por ano, para julgar todo tipo de caso. Então, ele tirava a decisão da mão dos mais ricos e colocava na mão de todos. Segundo, ele vai criar uma remuneração para os mais pobres poderem participar da política. Assim, eles não tinham que deixar de trabalhar para participar das decisões. E terceiro, ele vai construir a parte alta de Atenas, que foi destruída pelas guerras médicas
que foi contra o Império Persa em 490 a.C. até 470 a.C. Beleza? Já Esparta era bem diferente de Atenas. Primeiro porque ela foi fundada pelos dórios mais ou menos no século X a.C. e mais parecia um acampamento militar do que uma cidade. Segundo, porque ela estava situada entre montanhas altas e não tinha saída para o mar. Terceiro, não tinha tanta terra fértil e fez com que os espartanos conquistassem a Messênia, a área ao redor, seus vizinhos. E quarto, porque o seu lema é nunca fugir de uma batalha, né? Se diz Esparta. A política era bem diferente de Atenas também e era dividida em três órgãos principais. O primeiro era Jerúsio, que era formado por 30 anciões com mais de 60 anos. Do qual faziam parte reis. Eles decidiam leis, se entrar em guerra ou não, e julgavam as causas, ou seja, era o órgão mais poderoso. A Ápela, que era formada por 30 cidadãos espartanos com mais de 30 anos, votavam sem discutir as decisões da Jerúsia. Já o Eforato eram 5 membros eleitos por ano que convocavam as tropas no caso de uma guerra e aplicavam as decisões da Jerúsia. Ou seja, o governo de Esparta ele era definido por uma oligarquia, ou que em grego significa governo de poucos. A sociedade espartana era dividida em 3 grupos no século 8 a.C. Primeiro, os espartanos, que eram descendentes dos dórios, possuíam melhores e maiores terras, ou seja, tinham esse direito e poderiam entrar para o exército. O segundo eram os periecos, que eram formados por homens livres que não tinham direito a nenhum poder nem cidadania. Geralmente eram artesãos, comerciantes ou pequenos proprietários de terra. E em terceiro, tinha os ilotas, ou ilotas, que eram, na verdade, os descendentes dos messênios, que eram um povo conquistado. Eles pertenciam ao governo espartano e eram entregues aos espartanos para trabalho, ou seja, eram meio que escravos. E essa foi a aula sobre Esparta e Atenas. Na próxima parte, nós vamos falar sobre deuses gregos, heróis gregos e Jogos Olímpicos. Beijos do tio. Até já.